Marcamos presença no auditório do Teatro Maria Leide de Oliveira. Daqui a pouco palestra o Cangaço e o Coronelismo em Foco no Alto Sertão Baiano de Jeremoabo. Palestrante Sandro Lee e convidados. O Sandro é escritor, historiador e pesquisador dedicado à história do cangaço e do coronelismo no sertão nordestino. Com ênfase especial na região de Jeremoabo, seu trabalho é reconhecido por preservar e divulgar a memória cultural do sertão, abordando temas como o cangaço e o coronelismo. Ele também compartilha seu conhecimento por meio de palestras e participações em programas de rádios e televisão. Está conosco e fala sobre a palestra de hoje. Sandro, o que motivou a escolha do tema cangaço e o coronelismo, com foco no Alto Sertão Baiano, especialmente aqui em Jeremoabo? Bem-vindo à programação, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo nosso, né? Agradecer a oportunidade sempre. E o que nos levou a escrever, e contar nossos fatos, a nossa história na região, foi a convivência antes que tive, tanto com cangaceiros, alguns cangaceiros vivos, alguns volantes vivos, e também algumas pessoas ligadas ao coronelismo. Então isso nos rendeu trabalhos literários. Há 20 anos a gente vem nessa luta e agora pela primeira vez a Jeremoabo abrindo as portas para a gente falar da história da própria cidade, que é desconhecida até pelos próprios jeremoabenses, podemos dizer assim. E abrindo a oportunidade, viemos aqui no CETEP fazer essa sessão de palestra para, com certeza, enriquecer ainda mais a história do nosso município. Qual a importância de revisitar esses temas hoje, tanto para a academia quanto para a população local? Olha, o coronelismo é uma coisa que vem desde a época da colonização, certo? E Jeremoabo está marcado como um ponto histórico nisso, um ponto de equilíbrio, porque aqui nós tivemos grandes coronéis nessa região. O coronelismo, ele não só atuou em defesa do povo, mas também, de uma certa forma, encabrestar algumas pessoas, e é isso que a gente tenta orientar. Aqui em Jeremoabo tivemos dois grandes coronéis, Jesuíno Martins de Sá e Coronel João Gonçalves de Sá, o célebre conhecido Coronel João Sá. Então é sobre isso que a gente vai alinhar nossa palestra sobre hoje. Como o cangaço e o coronelismo moldaram a identidade cultural e a política do sertão? Olha, o coronelismo, antes dos interventores, a ação, digamos assim, judicial e popular, tudo era comandado e regida pelo coronel. O coronel, ele era quem dava a última voz, abaixo do presidente da República. Aí depois vem, através do coronel, as patentes compradas e as patentes dadas. Por exemplo, o Coronel João Gonçalves de Sá foi chefe da Guarda Nacional aqui na cidade. Foi prefeito por 3 vezes. Então, um currículo extenso, e é sobre isso que a gente vai ver a importância que teve a patente, muitas delas formadas e outra dada pelo próprio regimento governamental. E Jeremoabo tem muito disso e precisa tanto ter explorado isso a partir daqui para frente. Quais foram as figuras históricas que se destacaram nesse período aqui em Jeremoabo? Olha, na rede política em que apoio Jeremoabo, tivemos Bento Nolasco, o próprio Jesuíno Martins de Sá, Coronel João Sá. E em efetivo, abrangento a região, a gente tivemos chefes de volante que também eram regentes por esse governo. A cidade de Santo Antônio da Glória, que até então ainda pertencente a Jeremoabo, Curral dos Bois, ali hoje município, ali fronteira com Paulo Afonso, era regido por outro grande coronel, que era o Coronel Petronílio Alcântara Reis, Coronel Petro, E daí onde se envolve toda a trama envolvendo o Lampião, até chegar nas terras de Jeremoabo, e é isso que a gente pesquisou tanto e tem tanto para mostrar. Então existem registros de Lampião aqui no município nas suas ações, como também de cangaceiros? Olha, Jeremoabo precisa ser explorado porque Jeremoabo, no ponto contexto histórico, é o centro das atenções, eu posso dizer assim. Lampião adentrou em Jeremoabo uma última vez para ter uma breve audiência ali com o Coronel João Sá na Fazenda Espadoado. De lá para cá, devido ao pedido do próprio coronel, Lampião não adentra na cidade, mas fica na região sob as ordens do coronel. E ali tendo troca de favores, Inclusive, Lampião é responsável por um dos maiores crimes na Bahia, que é o crime da família Salina, Manuel Salinas e Brito, que perdeu sua vida ali por recusar dar a quantia de dinheiro que Lampião pediu. Ele deu a quantia, não deu o valor todo, mas isso alavancou a sua morte e a morte de sua família. Qual a importância de levar essa discussão para essa nova geração? É de suma importância todos conhecerem sua história. Afinal de contas, uma nação, um país, um município, uma cidade sem história é um corpo sem alma. E a juventude e as novas gerações têm que estar a par disso porque é a nossa história. São histórias que são contadas na Europa, são histórias que são contadas fora do nosso território e por que não abranger os jovens para a nossa própria história, nossa própria cultura?
Nos dias atuais, como é que o cangaço está sendo visto? É apenas uma resistência ou banditismo ou um pouco dos dois? Olha, o cangaço intitula-se em várias maneiras, né? Há quem diga que o cangaço foi uma forma de rebeldia, digamos assim, uma resistência contra o governo, contra o sistema, e há hoje quem romantize o cangaço. Mas para mim, pesquisador, que tenho acesso a materiais direto, documentações, entrevistei pessoas ligadas ao tema, eu posso lhe dizer que foi a forma de banditismo SA que mais contribuiu, de certa forma, para os governos voltarem os olhos para o Nordeste, especificamente para a Bahia. Bom, Sandro Lee é escritor, historiador e pesquisador. Está hoje em Jeremoabo para esta palestra, também com alguns convidados que estarão discutindo o tema. Pois é, não deixamos de trazer, a gente não faz nada sozinho, né? Temos aqui a Sayonara, que é a nossa coordenadora, a pessoa que mais impulsou para que isso acontecesse. Tem o Osni também, que sempre junto. E olha, aqui os convidados, a gente está com o Tenente Coronel, o 20º Batalhão, há convidados, né? E outros convidados de Sayonara também. E também contamos com a presença do professor Marcos e o J. Negrito Alcântara, que é quem sempre nos auxilia nas palestras com a parte audiovisual. Bom, a gente deixa o espaço aberto e qual a mensagem que o senhor deixa para os jovens que desejam conhecer melhor um pouco da história da terra? Procurem mais saber do seu município, vá às suas secretarias de cultura, procure a coordenadora, no caso a Sayonara, que ela tem muito para passar, né? E no meu Instagram, pode deixar o Instagram? Pode, fica à vontade. O meu Instagram é Sandro Lee Rota do Cangaço, vão lá, curta, lá tem muita coisa informativa, pode conversar comigo diretamente no direct, e aí a gente orientar os bons livros, como Luiz Rubem Bonfim, né, Dr. Amauri Corrêa de Araújo, Frederico Pernambucano de Mério, Robério Santos, são essas pessoas que escrevem sinceramente de uma forma honesta sobre a história do nosso município. Repórter Reginaldo Alves, comandante do Trovão Cinza, para Notícias da 106 Adalberto.